Já tem quase 30 anos que Pokémon nasceu e em 2024 ele ainda se consolida como a maior franquia de entretenimento do mundo, começando pelos jogos, se expandindo pro anime, até que chegou no card game, jogos secundários, muitas pelúcias, brinquedo e muito mais que toma todo esse universo de Pokémon. Mas voltando à origem que deu início a esse sucesso brutal, os jogos. Essa última era de jogos principais da franquia Pokémon no Nintendo Switch, ao mesmo tempo que continua vendendo um absurdo, com Pokémon Scarlet e Violet tendo até ultrapassado o Red Blue no Japão e se tornando o jogo de Pokémon mais vendido da história por lá, também está sendo a era mais controversa ou discutida de toda a história de Pokémon. E por causa de tanta discussão, evolução e até involução desses jogos ao longo do tempo, eu sei que tem muita gente que cai de paraquedas na geração do Switch, após anos e anos sem jogar novos jogos da franquia e agora se perguntam, por onde que eu começo? Qual vale a pena pra mim? Algum jogo ainda vale mesmo a pena pra Pokémon? Então nesse vídeo aqui eu preparei um guia detalhado pra facilitar a sua escolha do melhor jogo de Pokémon pra você no Nintendo Switch. Bora lá! Fala galera, eu sou o Taleira. Como a lista desse vídeo é focada em indicar jogos de Pokémon pra galera que ficou um tempo distante da franquia e quer voltar a jogar agora, eu decidi ordenar os jogos aqui desse vídeo pelo maior nível de familiaridade com os jogos mais tradicionais ou conhecidos, que pra mim, sem sombra de dúvidas, são as gerações do Game Boy e do DS. A maioria da galera aqui no Brasil começou jogando por uma dessas gerações, seja Game Boy normal, Game Boy Color, enfim, DS a mesma coisa. Resumindo, eu vou começar listando os jogos mais próximos dos tradicionais da franquia e eu vou te explicar todos os elementos de cada um desses jogos, tá bom? E aí a gente vai avançando para aqueles que tiveram as maiores mudanças, sempre indicando o porquê aquele jogo é o melhor para você nessa escala aqui que a gente vai fazer ao longo do vídeo, beleza? Então vamos começar. Nossa lista começa com um remake polêmico, mas que eu gostei bastante, que provavelmente você que estava distante vai se sentir reconfortado. Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. Essa é a dupla remake da quarta geração que foi aguardado durante tanto tempo, mas que não mudou tanta coisa assim, sendo descritos popularmente como um remake 1 para 1, significando que são praticamente iguais aos seus antecessores. Histórias, acontecimentos, personagens principais, NPCs, cara, praticamente 90% do jogo é idêntico ao Diamond e Pearl originais, sendo que o que mudou de verdade são as chamadas mudanças de qualidade de vida dentro do jogo. Explicando de forma simples, são coisas que deixam o jogo mais prático, mais rápido e melhores para serem jogados, mas sem mudar ali a sua estrutura geral do jogo, sem mexer muito os pauzinhos ali dentro do Pokémon. Um grande exemplo disso na franquia Pokémon são os gerenciamentos das boxes, que hoje em dia se tornaram muito mais fáceis de mover Pokémon e organizar de acordo com os nossos gostos. E outra coisa que afeta mais a gameplay é o fator do XP Share nos jogos atuais. Se você pegar o Diamond e Pearl antigos, você conseguiu o XP Share saindo de Eterna City e conversando ali com um cientista na saída da cidade. Só depois de conseguir um determinado número de Pokémon e seguindo a lógica dos games da época, esse era um item que poderia ser equipado em um único Pokémon para ter os pontos de experiência ganhos na batalha sem participar. Mudou na geração do 3DS. Desde Pokémon XY e vai seguir da seguinte forma para todos os jogos dessa lista daqui desse vídeo. Agora o XP Share é ganho em todo o início de gameplay e todos os Pokémon dividem a experiência na batalha, até mesmo com você capturando Pokémon, coisa que antes nunca acontecia. Muita gente ficou brava com essa mudança, dizendo que antigamente era melhor e que agora é muito fácil, mas eu acho que existem controvérsias aí. Pega você aí pra grindar, farmar XP num jogo desses antigos hoje em dia. Demora muito, mano. Ainda mais que hoje a gente tá bem acelerado, né? Eu sou a favor desse ganho de experiência, dividindo e geral desde o começo, porque tira uma das coisas mais chatas de RPGs mais antigos, que é justamente ficar matando trocentos inimigos aleatórios até que a sua party esteja minimamente preparada para o próximo grande desafio da sua jornada. E isso obviamente se aplica a Pokémon e tem agora esse sistema facilitador também presente em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, assim como a remoção quase completa dos HMs. Em BDSP você tem sim que ganhar os HMs conforme você progride na história, como Fly, Surf, mas para os
usar eles agora, você não precisa ensinar para algum Pokémon seu e nem que aquele HM fique preso nele. De acordo com o jogo, você é capaz de usar um Pokémon selvagem que esteja próximo de você de forma emprestada só para usar os HMs. E claro, quase sempre é um Bibarel só pelo meme do coitado ser um HM Slave anteriormente, assim como o Zigzagoon e outros. Você usa esse Pokémon emprestado para, de forma útil, passar ali pelo mapa e você dá para usar esses ataques nos seus Pokémon de forma ofensiva e depois retirar esses ataques aí deles de forma bem tranquila, sem você precisar ficar preso naquele HM. Outra coisa é que a partir de Heart Home City, você pode escolher um dos seus Pokémon da party que não precisa ser o primeiro Pokémon da party para ficar te seguindo durante a sua jornada. Sim, assim como a gente tinha em Heart Gold e Soul Silver. Mas acreditem que isso também causou polêmica, cara. Enquanto alguns Pokémon mantiveram boas medidas de acordo com o que realmente são, os Pokémon maiores acabaram sofrendo um tipo de downgrade significativo, chegando a serem ridicularizados nessas gameplays que estão passando no vídeo aí pra vocês assistirem. Em Pokémon BDSP também é possível mudar de roupa e pra quem fez a pré-compra do jogo na época anterior ao lançamento, pôde inclusive vestir as roupas do Pokémon Platinum, que infelizmente e sem motivo nenhum, né, Game Freak e Pokémon Company, a Game Freak nunca mais deixou disponível para novos jogadores ou novos saves, assim como o evento do Darkrai e o evento do Shaming, cara. Não é possível fazer nada disso. Mas a maior mudança de verdade mesmo, agora falando do jogo, foi a expansão do Grand Underground. Como o nome já diz, essa é uma área que fica embaixo da região de Sinnoh e se interconectam por meio de túneis subterrâneos, mas que tem muitos biomas diferentes, onde podem ser encontrados vários Pokémon diferentes. Isso ajuda a resolver um grande problema que a gente tinha no lançamento desses jogos originais lá no DS, que era a falta de Pokémon do tipo fogo. Agora, conforme você vai derrotando os líderes de ginásio e ganhando insígnias, você consegue liberando mais variedade de Pokémon no Underground, chegando ao ponto de, depois de zerar o game, ser possível você capturar quase todos os 493 Pokémon que existiam na época em que Diamond, Pearl e Platinum foram lançados. Algo que ajuda nisso também é o Ramanas Park, que veio para substituir o Pal Park dos jogos antigos. O Ramanas Park se interconecta com o Underground em missões para capturar muitos Pokémon lendários e deixam a sua Pokédex ali bem recheada com uma variedade grande de lendários junto com os Undergrounds. Mas é claro que esse não é um jogo perfeito, passa longe disso, como os antigos também não eram. Mas muita coisa que Pokémon Platinum adicionou ou melhorou foi retirado aqui, procurando se manter uma dupla de remakes mais fiel à dupla originalmente lançada. Isso também se deve a serem os primeiros remakes feitos por uma empresa terceirizada, que é a ILCA. Eu imagino que com a pressão de fazer um projeto gigantesco desses, eles preferiram não arriscar e entregar algo mais fiel e também seguro para eles. Sendo assim, eu sigo achando que Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl são divertidíssimos. Eu gostei pra caramba, mas eles são ali mais simples, né? Essa é a geração que eu mais amo, né? A quarta geração. Foi a minha primeira geração. E ainda existem muitos desafios no post-game do jogo, né? Muitos players ativos até hoje, incluindo a nossa comunidade do Discord, que tem um link aqui na descrição. E eu tenho certeza que tanto pra quem jogou os antigos ou pra quem nunca teve contato com a quarta geração, esses jogos são plenamente capazes aí de te divertir muito, mas entregar uma experiência mais fiel aos jogos de antes, com algum toque ali de modernidade bem sutil, mas que sim são os mais próximos dos jogos antigos, por serem um remake um pouco menos ousado. Seguindo, nós temos mais um remake, o segundo remake dessa lista, que foi onde tudo começou, quase isso. É claro que eu tô falando de Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Esse game também é extremamente próximo como estrutura dos jogos antigos, pra galera que é super fã ali das primeiras gerações do Game Boy ou dos primeiros remakes de DS. Mas os jogos têm uma mudança enorme que tá no título do jogo e que vai te acompanhar durante a sua jornada em Kanto, a mecânica Let's Go. Devido ao sucesso gigantesco de Pokémon GO como aplicativo e jogo, mas também como resgate dos antigos fãs de Pokémon e conversão de novos fãs, muito parecido com o que tá rolando agora com Pokémon TCG Pocket, o Pokémon Let's Go buscou trazer uma mecânica de captura do jogo mobile para um jogo na sua nova principal plataforma, que era o Switch na época, com gráficos que pra mim são os mais bonitos de todos os jogos Pokémon, e na primeira geração, que muitas das vezes é a mais familiar
ou apelativa para antigos fãs voltarem a consumir Pokémon. Basicamente, galera, a mecânica Let's Go faz com que você tenha que literalmente jogar a Pokébola para capturar os Pokémon. E assim como no Pokémon GO, existem frutas e tipos de jogadas que tornam mais fácil as suas capturas. Mas como é que isso daí impacta no jogo? Se essa é a forma de capturar, significa que você não batalha mais com Pokémon selvagens, é isso mesmo. Tanto os matinhos, quanto também Pokémon lendários ou achados de outras formas. De todas as formas que você achar um Pokémon selvagem, você não vai batalhar. E seguindo a lógica que eu disse anteriormente dos XP Shares, cada novo Pokémon que você captura dá experiência para o seu time inteiro. E como a captura dessa forma Let's Go é a forma mais próxima de batalhar e a única de ganhar XP de Pokémon selvagens, é capturando centenas de Pokémon que você vai farmando e deixando o seu time mais forte, só através de capturas. Mas claro que tirando as batalhas selvagens, todas as outras batalhas são do mesmo formato que vocês já conhecem desde a primeira geração, com turnos, com tipagens, seguindo ali as suas forças, fraquezas e tudo mais. Mas agora eu tenho que confessar uma coisa aqui pra vocês. Assim como muita gente, eu tinha preconceito enorme com Pokémon Let's Go, até que eu fui jogar da primeira vez e me apaixonei, cara, principalmente pela estética. O jogo é assim mais fácil do que de costume, mas tem duas coisas que ele se destaca muito dos demais, que é justamente a sua beleza e a sua riqueza em detalhes. Eu vou explicar pra vocês. Em relação a gráficos, ele tomou um caminho contrário aos jogos seguintes da nossa lista aqui, resolveu fazer um estilo mais cartoonizado, que pra mim combina muito mais com Pokémon e abrilhantou muito a região de Kanto no Pokémon Let's Go. E não é só falando dos personagens, mas todas as cidades e ambientes selvagens, cavernas e principalmente os ginásios, que além de terem seus líderes super carismáticos, também possuem suas próprias decorações internas e ambiente de batalhas único para cada uma dessas boss battles. Ah, os nossos protagonistas da vez não são Red, Blue ou Green. Em relação a isso, o jogo pode perder um pouco dependendo da sua opinião, mas para adicionar uma novidade única e exclusiva no Pokémon Let's Go até hoje, que é o jogo trazer a função Co-op. E é realmente o único jogo de Pokémon com moldes da franquia principal que tem isso até hoje, onde você pode capturar e batalhar ali junto com seu irmão, namorado, namorada, pai, enfim, com alguém que queira jogar com você, sendo uma oportunidade para converter alguém que não curte Pokémon para agora ser sim um fã de Pokémon a partir desse jogo co-op único. Mas os detalhes destacáveis ainda não acabaram e eu vou seguir mais alguns aqui rapidamente. No Let's Go, a equipe Rocket com Jesse James aparecem e interagem com você, sendo uma participação ali engraçada e familiar no jogo. O seu Pokémon principal não pode evoluir no jogo, mas tem interações únicas como cutscenes bem bonitas, e é ele que usa os HM, mas de uma forma mais criativa ou absurda, sendo uma prancha para surfar ou também alguns balões para usar o famoso Fly. Os Pokémon originalmente de Kanto, que possuem uma forma de Alola, estão presentes no jogo através de trocas com NPCs, assim como todas as mega evoluções de Kanto que podem ser conseguidas depois de determinado ponto da história. E por último, mas a melhor de todas, dá para interagir com a maioria dos Pokémon montando neles, seja para correr, para voar, para surfar e muito mais. Isso dá uma imersão de interagir com os Pokémon que nenhum outro jogo conseguiu. Com certeza isso se dá por apenas adaptar a Pokédex inicial de 151 monstrinhos, mas mesmo assim é um detalhe carinhoso muito legal de prestar atenção e jogar ali durante a sua gameplay, tendo como interagir com todos é muito legal. O que eu deixaria de negativo pro jogo é mais a parte da facilidade na gameplay e da falta de seriedade talvez, que para alguns jogadores mais antigos eles podem sentir. Em relação ao momentos do modo história ou do enredo em geral, que tem ali o núcleo extremamente parecido com Pokémon Red, Green e Yellow, mas que fez mudanças para incluir os novos protagonistas em um outro contexto ali muito mais leve. Outra coisa também é a limitação somente à Pokédex de Kanto em pleno 2024, mas olhando o contexto do jogo, dá pra gente passar um paninho ali nessa parte, e tem gente mais nostálgica até que prefere dessa forma
forma mesmo sendo só de uma região. Mas de forma geral, eu também recomendo o Let's Go para qualquer pessoa, porque ele tem a capacidade de te conquistar por alguns motivos aqui que eu listei anteriormente, assim como me conquistou quando eu tive o meu preconceito lá atrás. Então dá uma chance, mesmo capturando de um jeito estranho, sendo um jogo ali muito mais fácil, você vai ver como é gostoso jogar ele. É uma experiência assim totalmente longe do estresse, cara, é muito tranquilo. Agora, se você não é do CMAX, já jogou todas as gerações anteriores ao Nintendo Switch e tá procurando por uma novidade, mas que ainda se conecte muito com a estrutura tradicional, Pokémon Sword and Shield é exatamente a dupla que você tá buscando. A 8ª geração de Pokémon com a região de Galar foi a primeira nova região chegando ao Switch lá em 2019. E claro que nela tem muita coisa boa que aponta para uma evolução na franquia, mas com isso trouxe muitas reclamações e controvérsias que eu citei no começo do vídeo. Em relação à estrutura do jogo, é muito parecida com as antigas gerações, no sentido de ter rotas ali mais lineares, a existência de ginásios e por aí já começa a mudar. Os ginásios em Pokémon Sword and Shield são verdadeiros estádios de futebol com uma atmosfera incrível, cara, contando com uma música muito emocionante e torcedores que conseguem carregar os ápices das batalhas e te fazer ali muito imerso em cada uma delas. E não dá pra falar de ginásios incríveis sem falar da mecânica nova de Pokémon Sword and Shield, o Gigantamax, com algumas formas que até mudam os Pokémon. Se na 6ª geração a gente teve as Mega Evoluções e na 7ª a gente teve os Emoves, agora a gente tem o Gigantamax, que é realmente uma gigantificação dos Pokémon, aumentando alguns status e mudando ataques que podem usar durante essa forma especial que dura 3 turnos. O Gigantamax combina muito com o clímax das batalhas em estádios enormes e com certeza todo mundo que jogou esses games trata isso como um dos pontos mais altos da geração. Junto a isso, a gente não tem uma Elite 4 em Galar, é isso mesmo. Apesar de a gente ter um campeão invicto, que é o Leon, que é o irmão mais velho do nosso rival. Ao invés da luta contra a Elite 4, rola um torneio de mata-mata contra outros personagens que você encontra ao longo do jogo, para no final você poder enfrentar e vencer esse grande campeão invicto que é o Leon. Fora isso, ainda como estrutura de jogo, Sword and Shield não se arriscam muito no enredo, mas eles são competentes e de forma ali mais contida e simples na história do jogo, que é algo assim mais esperado para os padrões de Pokémon. Agora vamos falar de outros elementos que foram fundamentais para o andamento do jogo, coisas boas e coisas ruins. Essa 8ª geração ficou marcada pelo que ficou conhecido popularmente como Dexit, que nada mais foi do que tirar a possibilidade de existirem todos os Pokémon nessa geração. E isso era uma coisa que a gente já estava acostumado em todos os jogos principais anteriores. Mesmo que não fosse possível capturar todos os Pokémon, ainda dava para passar os Pokémon de gerações antigas para as novas gerações e terem todos os seus Pokémon de todas as gerações anteriores reunidos nessa nova geração através de algum tipo de transferência entre consoles. Mas a partir desse momento não daria mais, cara. A justificativa dos desenvolvedores foi que assim eles poderiam focar melhor nos modelos, nas animações dos monstrinhos e nas animações dos monstrinhos que estivessem presentes no novo jogo, já que o salto visual seria maior no Switch e que o Pokémon Sword and Shield seriam os primeiros pseudo-mundo abertos de toda a franquia. Bom, isso se provou quase que uma mentira, porque muitos modelos foram reciclados ou pelo menos bem parecidos dos jogos de 3DS, mas a parte do quase mundo aberto foi interessante. Com a adição da chamada Wild Area, agora a gente tinha uma parte muito relevante do mapa que dava pra gente explorar como realmente uma parte selvagem que ficava logo no meio da região, onde os Pokémon selvagens ficavam soltos em seus habitats, vivendo suas vidas, assim como no anime, proporcionando finalmente uma experiência mais próxima da jornada do Ash, por exemplo. É verdade que a Wild Area teve lá seus defeitos, como os gráficos que na época foram comparados até mesmo ao Nintendo 64, mas ela também foi a responsável por proporcionar uma variedade enorme de Pokémon desde o início da sua gameplay, não limitando o jogador somente às rotas normais do jogo. Dava pra andar bastante ao longo da Wild Area e vários Pokémon como Gengar ou Dusknoir, que antes a gente só era possível de pegar através de trocas, agora ficavam soltos pra gente tentar a sorte nessa região. E esse é outro ponto muito legal. Seguindo o que os últimos jogos proporcionaram, os encontros com Pokémon fora do matinho continuam, aparecendo voando ou nadando no mar, nos rios,
mas agora de forma ainda mais interativa e real de certa forma. Eu não poderia deixar de falar também que quando a gente liga o online do Pokémon, estando na Wild Area, a gente conseguia ver muitos jogadores ao vivo ao mesmo tempo que a gente, todo mundo ali pilotando a sua bike na sua frente. Essa interação aqui foi do caramba na época, dando uma ideia de um jogo realmente vivo, com muitos outros jogadores em tempo real ocupando os mesmos espaços que você. Toda aquela ideia de um ecossistema de treinadores Pokémon funcionando era muito legal, cara. Tudo ali, todo mundo junto no mesmo negócio, sabe? Outro ponto forte foi a introdução das raids, que fizeram grande sucesso no Pokémon GO e chegaram agora na 8ª geração dos jogos principais para ser o principal modo multiplayer fora do competitivo, que tem batalhas muito complexas para quem ali só quer curtir o jogo. Essas raids tinham muitos bugs, é verdade, mas também eram muito divertidas e podiam reunir até 4 jogadores para derrotarem outros Pokémon Gigantamax ou Dynamax gigantescos, tendo eventos com formas alternativas desses Pokémon e até com Pokémon lendários. Hoje em dia até deve ter gente jogando, mas considerando um jogo para você começar no Switch, tem que se levar em conta que o maior número de jogadores deve estar no jogo mais novo do momento, que não é esse. Mas mesmo assim, essas raids foram legais e é uma ótima adição no multiplayer da fórmula Pokémon. Outra coisa muito bacana mesmo foram as cidades de Pokémon Sword and Shield, que eram mais fechadas ou lineares do que a grande e atrativa Wild Area, mas que tinham estilos muito próprios. Galar é uma região com visuais muito lindos que ajudavam a compor o ambiente junto aos estádios enormes que eram os ginásios da vez. Essa foi uma ótima adição da geração e que depois se perdeu muito em Scarlet Violet, onde praticamente não tinham estilos. Ainda sobre os estilos, os menus de Pokémon Sword and Shield são os meus favoritos da franquia inteira. Eles trazem ali todo um minimalismo junto com uma modernidade e é um estilo ali formado bem interessante. Para fechar essa dupla, a gente não poderia deixar de falar da maior inovação de Pokémon em anos. Não sei se inovação é bem a palavra certa, mas novidade com certeza, que foram a adição de DLCs na franquia Pokémon. Considerando que Pokémon é a maior franquia de entretenimento do mundo e o que os seus jogos pautam, o que as outras mídias de Pokémon vão fazer dali pra frente, demorou bastante até que eles introduzissem DLCs no seu ecossistema. Mas isso daí acabou acontecendo. Isle of Armor e Crown of Tundra foram DLCs muito interessantes e que eu realmente acho que valem a pena você comprar se você for jogar o jogo hoje em dia. Elas expandiram ainda mais o conceito da Wild Area em 2 novas partes da região de Galar, em que você teria muito mais liberdade para encontrar Pokémon selvagens no seu habitat, e que também adicionaria novas funções co-op multiplayer, como novas raids de lendários anteriores. E por falar neles, temos novos lendários regionais para cada parte da DLC e ainda lendários de regiões com formas agora regionais de Galar. Eu acho que o principal ponto negativo das DLCs é que elas existiram para cortar vários Pokémon da Dex inicial da região e serem adicionados via DLC. Mas tirando isso, existem polêmicas muito menores que o nosso próximo jogo da lista. Pokémon Scarlet Violet não poderia começar de forma diferente. Vamos começar tirando os enormes elefantes da sala, falando de todo o downgrade absurdo de gráficos e desempenho, que é o maior obstáculo para esse jogo não ser aclamado como um dos melhores jogos de todos de Pokémon, na minha opinião. Se na dupla anterior tivemos algumas ressalvas com a Wild Area, com algumas árvores ali que pareciam de Nintendo 64, mas tinham ambientes bonitos, a tendência é que tudo isso fosse melhorado e superado no próximo jogo da franquia, e as evoluções no desenvolvimento da Game Freak melhorariam bastante isso, né? Por incrível que pareça, isso não foi o que aconteceu, cara. Em Pokémon Scarlet Violet teve um lançamento com um festival de bugs absurdos que demoraram para ser corrigidos ao longo do tempo, mas que até hoje permanece com queda de FPS constantes em inúmeras áreas e obviamente com gráficos muito aquém do que as gerações atuais de videogame conseguem produzir. Até mesmo no Nintendo Switch, cara, tem o Xenoblade, tem o Zelda, tem muitos exemplos ali do que poderia fazer muito melhor. Na minha opinião, se seguissem os gráficos de Let's Go, seria um sucesso absoluto
absurdo para as novas gerações principais, ou então voltar aos antigos gráficos 2D, que eu acho que não vai acontecer, porque assim eles estariam constatando a incompetência e o downgrade claro em relação aos modelos nessa era 3D recente. Mas então por que ele é um dos melhores jogos de Pokémon de todos para mim? Lembra que a Wild Area expandiu as nossas escolhas de Pokémon e literalmente tornou eles verdadeiramente selvagens ali nos seus habitats naturais? Pois é, Pokémon Scarlet e Violet levou isso para outro nível. Desde as suas primeiras horas de gameplay, o mapa inteiro do jogo tem interação com os Pokémon selvagens nos seus ambientes, sejam em graminhas ou qualquer outro. Estranhamente, o lendário da capa de cada jogo é dado pra gente nessas mesmas primeiras horas de gameplay, e logo você descobre que os designs de moto do Koraidon e do Miraidon são pra gente poder montar neles e sair explorando a região de Paldea de forma livre desde o começo. Para potencializar o maior foco do jogo, que foi o mundo aberto, a história de Pokémon Scarlet e Violet é dividida em 3 caminhos e ainda tem uma finalização fantástica que une os 3 em uma parte do jogo, que é a Área Zero, que eu não vou falar muito aqui não. Essa provavelmente é a melhor história em relação a enredo de um jogo de Pokémon desde Pokémon Black e White, lá no DS. E se você tava levando isso em consideração, deve sim ser colocado na balança essa parte da história. Mas voltando a falar de mundo aberto, um jogo completamente assim resulta em você ter uma gama de montar o seu time ali gigantesca. Se desde o começo do jogo você é livre para escolher o caminho que quiser, dá para você brincar muito de explorar essa região e capturar inúmeros Pokémon diferentes desde o comecinho do jogo, cara. Mas é claro que isso não seria perfeito. Existem níveis maiores de dificuldade dependendo dos caminhos que você escolhe dentro do game. O ideal aqui seria os níveis dos Pokémon selvagens, níveis dos líderes, níveis de outras coisas forem acompanhando o seu progresso dentro do jogo. Só que na verdade, tudo já tem um nível pré-determinado por região logo do início do jogo, e isso pode te provocar bastante para tentar desafiar esses obstáculos maiores logo cedo, caso você queira. O foco de Pokémon Scarlet e Violet foi tão grande em deixar o jogo totalmente mundo aberto que outras partes foram bem sacrificadas, como os designs dos ginásios, que são assim, totalmente genéricos. Em Pokémon Sword and Shield, a gente tinha uma vibe épica montando em torno de cada batalha de ginásio, mas aqui isso se perdeu bastante, cara, com ginásios assim bem genéricos e com uma torcida drasticamente reduzida. A mecânica da vez também mudou, cara. Ao invés do Gigantamax, que deixava o seu Pokémon gigante por 3 turnos e poderia mudar as formas de algum deles, agora a gente tem o Terrastalize, ou a Terrastalização. Visualmente, ela é com certeza a mecânica que mais deixou a desejar desde a Mega Evolução, mas pensando nas batalhas, ainda mais para quem for cair de cabeça no competitivo depois, talvez ela seja a mecânica mais democrática e justa de todas. A Terrastalização faz com que o seu Pokémon fique totalmente cristalizado por uma certa tipagem. Essa tipagem vai ser a única tipagem defensiva daquele Pokémon, significando que ele vai perder todas as suas fraquezas das suas tipagens originais e adotar as fraquezas da sua nova tipagem Terrastalizada. Além disso, ele vai ganhar essa nova tipagem como um bônus de stab e vai manter os bônus das suas tipagens anteriores de forma ofensiva. Em resumo, eu acho que foi uma ótima mecânica para virar jogos e surpreender os seus adversários. Além do que, ela foi integrada nas novas raids de Pokémon Scarlet e Violet, que ao invés de você ter que derrotar em grupo Pokémon Gigantamax, agora você tem que derrotar em grupo Pokémon Terra, mas essas raids continuam bugadas, é claro, porque é feito pela Game Freak. Para finalizar Scarlet e Violet, assim como em Sword and Shield, eles resolveram vender um pacote com 2 DLCs, mas trazendo uma de cada vez, um em cada período. Dessa vez a gente teve o pacote geral sendo chamado de The Hidden Treasure of Área Zero, ou o Tesouro Secreto da Área Zero, que é bem mais focado na segunda parte da DLC. Eles foram divididos na primeira parte sendo The Teal Mask e a segunda parte sendo The Indigo Disc. Sinceramente, eu acho que as DLCs da 8ª geração são melhores do que essa, porque dá a impressão que elas pensaram mais assim nos conteúdos originais, como as novas regiões, novos Pokémon regionais e os efeitos que isso daí teriam dentro do jogo. Já em Scarlet e Violet, as novas DLCs deram uma impressão de algo mais vazio, ou com pouco conteúdo original, ainda mais para a primeira parte, que tem como grande chamariz
novos lendários que eu não curti tanto assim, tem uma cara assim bem antipática. A segunda parte traz um terrário gigantesco com 4 grandes regiões que fica localizado em Unova. Isso mesmo, cara, a região da 5ª geração. Eu não vou entrar tanto nos detalhes de cada DLC, mas com um foco maior sendo expandir a Dex, que se manteve limitada em Scarlet Violet. The Indigo diz que trouxe todos os iniciais de todos os jogos de Pokémon capturáveis e boa parte dos lendários de outras regiões também. E para fechar, ele trouxe uma nova tipagem, que é o tipo Stellar, que só pode ser ativado e usado durante uma forma específica do lendário dessa DLC, que é o Terápagos. Ainda sobre essa segunda parte chamada The Indigo Disk, ela é bastante focada em batalhas, porque é como se fosse uma academia de batalha de Unova. Então para quem tá buscando ali desafios, batalhas mais difíceis, essa parte aqui é um pouco mais difícil do que o jogo de forma geral. Resumidamente, esse é um dos meus jogos Pokémon favoritos pela liberdade que ele te dá desde o início na variedade de Pokémons capturáveis e pelas escolhas de caminhos que você pode seguir para fechar uma história muito legal. Mas eu também tenho que admitir aqui que foi sim uma geração com muita coisa sendo feita de forma ruim e que ficou marcada negativamente por isso até hoje. Existem rumores que esse jogo pode ser relançado no Nintendo Switch 2 com uma nova versão corrigindo tudo isso, mas é só rumor. Agora indo pro último e mais diferentão de todos nessa lista, Pokémon Legends Arceus. Esse daqui ficou no senso comum dos jogadores de Pokémon na era do Nintendo Switch, sendo ao mesmo tempo o mais diferente, só que também o melhor Pokémon dessa geração. Mesmo eu gostando muito dos anteriores, não tem como a gente negar os méritos que Legends Arceus teve, colocando ele como o jogo de Pokémon favorito de todos pra muita gente. E pra mim entra pelo menos no top 5. Ao mesmo tempo que eu recomendo você começar por ele no Switch, por ele ser muito bom, eu também não recomendo você começar, porque ele pode ser tão bom que talvez tire ou ofusque a sua diversão com outros jogos da franquia. Bom, em resumo, Pokémon Legends Arceus se passa na mesma região de Sinnoh de Pokémon Diamond e Pearl, só que centenas de anos atrás, quando humanos e Pokémon ainda não viviam em harmonia. Ao contrário disso, cara. Na verdade, os humanos tinham muito medo dos Pokémon e a maior parte da região era totalmente selvagem, com os Pokémon ali em total dominância nas regiões. E por isso, esse jogo aqui é tão bom, cara. Legends foi um jogo desenvolvido entre Sword e Shield e Pokémon Scarlet Violet. Por isso, ele é um pseudo mundo aberto. É algo bem maior que a Wild Area, que foram feitos para os primeiros testes, mas bem menor que a região de Paldea, que é totalmente aberta. O diferencial mesmo é que a nossa missão nessa região, que ainda se chamava Hisui, é registrar absolutamente todas as espécies de Pokémon e todas as suas variações para a gente fazer a primeira Pokédex dessa região. Então, com tudo muito arcaico e com as primeiras Pokébolas da época, a gente vai se aventurando por 5 áreas abertas que quase não tem civilização. Nós temos a ajuda ali de alguns Pokémon que são nossos parceiros de forma mística ali, mas todo o resto dos Pokémon estão cagando para nossa existência e eles podem nos machucar e até mesmo fazer a gente desmaiar e perder parte dos nossos itens. Como o Pokémon ainda é um jogo para criança, desmaiar aqui é o máximo, você não morre. Por isso, uma das coisas mais legais de Pokémon Legends são as estratégias que a gente tem que bolar pra gente capturar os nossos Pokémon. Tem várias frutas, itens que servem como bomba de fumaça, coisa pra gente stunar os Pokémon, enfim, uma variedade absurda. Cada Pokémon exige uma estratégia diferente para sua captura e como nós temos que capturar o mesmo Pokémon várias vezes pra gente poder registrar eles ali na nossa primeira Pokédex, né? Eles deixaram a gente capturar a maioria das vezes sem você precisar entrar numa batalha, cara, é só jogar Pokébola. Isso daqui ficou tão marcante que foi até estranho jogar Pokémon Scarlet Violet depois, com todos os Pokémon soltos, porém precisando da gente no mínimo entrar em batalha com cada um deles para você poder efetuar a captura. Ainda falando sobre capturas, Legends Arceus foi o responsável por introduzir esse sonzinho aqui, que é o som de um Pokémon Shine, cara. Como ele é um jogo com muitos Pokémon ficando ali no mesmo ambiente ao mesmo tempo, introduzir o som de um Pokémon Shine junto com as estrelinhas que saem deles facilitou demais em Shiny Hunts e também fora delas. Pelo jogo ter muitos bichinhos ali na tela, é super normal jogar
jogadores clipando situações desde o começo do game e sem intenção nenhuma, onde eles acabaram trombando ali com Shines, cara. Já aconteceu comigo várias vezes. Aparentemente, de acordo com vazamentos, essa função vai voltar em Pokémon Legends EA e graças a Deus, cara. Porque com a falta de texturas decentes em Pokémon Scarlet e Violet, fazendo com que os Pokémon troquem de cor naturalmente ali de acordo com o ambiente, e com ainda mais Pokémon na tela do que tem em Legends Arceus, eu fiquei sempre agoniado achando que eu tô perdendo vários Shines e eu simplesmente não consigo passar por uma região normal sem querer dar uma checada ali nos monstrinhos, porque o Legends Arceus introduziu o som de Shine e o Scarlet Violet tirou essa função. Mas eu acho que além disso tudo, o que realmente diferencia Pokémon Legends Arceus de todos os outros da franquia e dá até um ar de mais RPG e um pouco menos Pokémon são as suas missões que a gente tem que cumprir. Assim como vários outros RPGs mais clássicos, nós temos as missões principais que servem ali majoritariamente pra gente avançar na história e desbloquear as coisas principais que a gente tem acesso. Mas a gente fica livre pra boa parte do tempo a gente não fazer nada, ou a gente fazer missões secundárias que podem nos conectar mais com esse mundo ou essa antiga região de Hisui. A gente pode ajudar cidadãos para melhorar ali Jubilife City, que é a cidade principal, mais civilizada e com maior concentração de humanos. A gente pode fazer missões para comerciantes locais para abrirem mais itens na sua loja, né? E consequentemente facilitar a nossa jornada. Ao mesmo tempo que a gente aproxima essas pessoas dos Pokémon que eram tão temidos há tão pouco tempo atrás. A gente tá o tempo todo melhorando a interação entre humanos e Pokémon, transformando essa interação em algo normal e através da nossa ação a gente vai transformando de pouquinho em pouquinho aquele mundo no que a gente aprendeu que é o mundo Pokémon do nosso presente, né? Ou do futuro deles. O mundo Pokémon que a gente aprendeu a conviver com o Ash. Nada dos Pokémon é conhecido para essas pessoas, mas para você que já jogou muito Pokémon, é. Então a história se torna muito mais intrigante, colocando ali elementos que pareciam novos, mas que se reinventam para nos surpreender e contar uma nova história de algo já conhecido e que agora é revisitado. Legends Arceus deixou o mundo Pokémon muito mais dinâmico nessas áreas abertas e deu uma liberdade de mexer com as engrenagens velhas desse mundo de Pokémon que há muito tempo a Game Freak não tinha. Por isso, para você que tá longe de Pokémon há muito tempo, a galera tá hypando tanto Pokémon Legends EA, e por isso também eu recomendo demais você jogar pelo menos uma vez Pokémon Legends Arceus. Você tem que dar essa chance, cara. Tinha muito mais coisa que eu poderia falar aqui sobre ele. Esse jogo merecia um vídeo exclusivo só dele, mas como ele é tão diferente dos outros, quanto mais eu te conto, mais eu posso estar estragando a sua primeira experiência com ele, que deve ser sensacional. Com certeza ela vai ser inesquecível, assim como a minha foi. Ainda existem outros Pokémon que também foram lançados na era do Nintendo Switch, mas que são spin-offs, ou seja, não estão ali dentro do que a maioria conhece como jogos Pokémon tradicionais, mas ainda assim vale a pena citar eles por aqui. Pokémon Tournament DX é um jogo de luta de Pokémon com várias arenas diferentes, um gráfico 3D bem bonito e seu próprio sistema de combate que muita gente pode gostar. New Pokémon Snap é quase que um remake de Pokémon Snap do Nintendo 64, onde a nossa missão é catalogar todos os Pokémon como no Legends Arceus, mas totalmente sem batalhar. Na verdade, cada fase do jogo é um tour que a gente faz por regiões selvagens, e nisso a gente tem que ficar tirando foto do maior número de Pokémon possíveis no menor número de tempo possível. É muito bonito e eu me diverti bastante jogando, mas não é pra todo mundo. E por falar em remakes, a gente ainda tem o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX, é um nome enorme, que é um remake dos Mystery Dungeons da era do GBA, onde nós estamos em um mundo ou sociedade somente por Pokémon, onde todos os personagens e interações são somente entre os Pokémon, e por isso traz um RPG bem levinho que pode ser divertido pra você também. E por último temos um bem feinho e que eu não recomendo muito, que é o Detective Pikachu Returns, seguindo bem a linha do filme live action do Detetive Pikachu, onde o Pikachu, que é um detetive falante, trabalha junto com o seu parceiro humano para entrevistar pessoas e Pokémon e resolverem puzzles e mistérios ali juntos. O que mais vale alertar você sobre todos esses spin-offs é que todos eles são preço cheio, ou seja, normalmente
normalmente eles custam o mesmo que os outros jogos de mais peso do Nintendo Switch, ali por volta de 300 ou 350 reais. E é exatamente por isso que você tem que estar no nosso grupo de promoções diretamente no seu WhatsApp, cara. Por lá eu sempre mando quando as mídias físicas e digitais ficam em promoção. Por isso, se algum Pokémon dessa lista toda te agradou e você pretende comprar, já comenta aí qual deles foi e já vai entrando por lá no nosso grupo de promoções que tá na descrição e também no comentário fixado. E para te ajudar a organizar toda essa lista de Pokémon e outros jogos que podem estar no seu backlog, no primeiro link da descrição e do comentário fixado, a gente tem o Seu Refúgio de Games, que é o melhor organizador que você pode ter, da forma ali mais clean, personalizada, estética, bonitinha. Curtiu o vídeo, cara? Ficou bastante longo, então comenta aí o que você mais curtiu nesse vídeo e se liga nesses outros vídeos aqui, que com certeza você vai curtir. Dá uma olhadinha na descrição aí que tem bastante coisa também de Nintendo Switch, de Pokémon, e comprando pelos links você me ajuda demais. Beijão, falou e até a próxima.